Vamos ficar de pé. Vamos iniciar nosso culto ao Senhor. Amém? Boa noite, você que está em casa. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Vamos abrir no Salmo de número 34. Amém? Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurados é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta a que os temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham, meus filhinhos, e escutem, eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procurem a paz, empenhem-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor lhes escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os que de espírito oprimido. Muitos são os aflitos dos justos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão os condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Amém? Aqui é um salmo de Davi, que ele faz para agradecer ao Senhor pelos livramentos. Ele começa falando: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o seu nome. Aí ele diz o porquê que devemos louvar o Senhor. Ele diz que ele buscou o Senhor e ele me escolheu, me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olhavam para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Quando ele buscou o Senhor, Deus o livrou. Ele estava encurralado porque foi pego pelos filisteus nesse momento. Se fingiu de maluco. E ali Deus o livrou da morte. Quantos livramentos Deus tem feito na sua vida? Quantos livramentos Deus tem feito que você nem tem percebido? Às vezes o ônibus atrasado, às vezes o carro que não pega. Deus tem nos livrado em todo momento. E ele fala no início: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Que o nosso louvor venha estar sempre nos nossos lábios.
que não nos cansemos de adorar o Senhor, porque a Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Pai. Podendo louvar, podendo bendizer, podendo engrandecer o Teu nome. Neste lugar, Pai, na comunhão dos santos, onde o Senhor derrama a bênção da vida para sempre. Somos gratos, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, por todos os livramentos, Senhor. Aquele que percebemos e aqueles que nem imaginamos que fomos livrados. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Recebe a adoração do povo que Te ama, Senhor. Recebe a adoração, Pai, daqueles que foram lavados e remidos no Teu sangue. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor. Palmas. Glória a Deus. Grande Senhor. Aleluia. Palmas. Grande é o Senhor. Agora grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a Sua vontade, eterna é a Sua vontade. Aleluia! Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. O Senhor, aleluia. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Seu amor. Grande é o Seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a Sua vontade, eterna é a Sua vontade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. O Senhor. Grande é o Senhor.
Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia. Cantarei teu amor para sempre. Aleluia. Paulo em Coríntios 3, ele diz que vão restar a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior deles. Não vão precisar de fé no céu, não vão precisar de esperança no céu, mas o amor ele dura para sempre. Amém? Cantarei seu amor para sempre, Senhor. Cantarei seu amor para sempre, a Deus. Aleluia. Os montes correm para o mar, os montes correm para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando sua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei, Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor no coração exultar. De alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Só a igreja cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Ô Senhor, pra sempre. Cantarei teu amor 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 pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Canta. Canta o amor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O teu amor, Senhor, o teu amor.
A tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Novamente, menino. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. santidade do nosso Deus. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, Senhor. Aleluia! Ninguém me toca como você. Ninguém me vê. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê.
Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Tu és santo, és santo. Tu és santo. Como no céu não vai precisar de fé, não vai precisar de esperança, mas a adoração não vai parar. Aleluia, a adoração vai ter. Aleluia, tu és santo, Senhor. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, vai quando os 4 seres viventes, ele diz santo, santo, santo. E os 24 anciões, eles se dobram, eles se curvam diante daquele que está no trono e declara a grandeza do Senhor. E os 24 anciões representam você, querido, representa a igreja do Senhor em todo o mundo, em todos os séculos. A igreja de Deus, do Antigo, do Novo Testamento, ela vai se prostrar diante da glória do nosso Deus e vai declarar a grandeza daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Oh, tu és santo, santo, Santo é o Senhor. tu és santo, Tu és santo. Santo. Santo é o Senhor. ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Mas para deixar acabar, Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. glória a Deus, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, recebe a adoração do teu povo, recebe o clamor, Senhor, do teu povo, Senhor. E que nossos louvores, ó Deus, venha chegar ao trono da tua glória com um perfume suave, com um perfume suave, Senhor, e que venha agradar o teu coração, Senhor, porque é para ti, Deus. É para ti, Pai, somente o Senhor é digno de adoração, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O Senhor está no trono, o Senhor está no trono, essa é a nossa esperança, o Senhor está no trono. O Senhor domina sobre céus e terra. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor no sepulcro. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que o nosso Deus. No mundo busquei, Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. então você veio, Senhor, Então você veio e trouxe para perto.
me trouxe pra perto. Todo desejo, e todo desejo é satisfeito em seu amor. declare que não há nada, Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, desejos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, Deus da montanha, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. não há nada, Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Todo mundo em festa, a vergonha e glória, a vergonha e glória, as belezas cinzas, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. não há nada, tanta igreja, não há nada, não há nada, aleluia, não há nada, não há, Senhor, não há nada melhor. Tanta vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, Não há nada, Senhor, nada melhor, nada melhor, meu Deus, não há nada melhor. nada melhor que o meu Deus. Mais uma vez só a igreja, não há nada melhor, não há nada, Não há nada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não há nada, Senhor, nada melhor, Senhor, de ter a Tua presença, nada melhor de ter a paz que excede o entendimento, Deus.
Nada melhor, Senhor, de poder dormir, Pai, em paz, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Não há nada, Deus, não há nada, Pai, nada melhor, Deus. O mundo possa estar em caos, pode estar em caos, Senhor. Guerras, rumor de guerras, Senhor, pandemias. Mas o Senhor tem guardado aqueles que te amam. O Senhor tem guardado a tua igreja, Deus. Oh, Deus. Obrigado a Deus por ter a tua presença, Deus. Obrigado pela tua imensa misericórdia, Deus. Obrigado pelo teu imenso amor. Não há nada melhor, Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Para encerrar. Nada melhor. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Som. Abençoa a pessoa que está do teu lado. Diga algo do teu coração para ela. Diga mais, que bom que você está aqui esta noite. Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Deus seja louvado por estarmos na sua casa. Alguns anúncios rapidamente. Nós temos cultos durante a semana. Eu quero convidar você para estar presente na casa do Senhor também, às terças e às quintas. Toda terça-feira, às 9h30 da manhã, nós estamos aqui reunidos em oração, buscando a face do Senhor. E eu tenho conclamado aqueles que podem estar presentes às terças-feiras, que venham em jejum. Nós estamos entregando a Deus alguns pedidos, estamos clamando ao Senhor. E se você puder, se você não estiver sob prescrição médica, venha em jejum nos cultos de terça, às 9h30 da manhã. Amém? Às quintas, o nosso culto da semana, onde nós temos estudado o livro de Provérbios. Então você também pode estar presente às quintas, às 7h30 da noite, buscando a face do Senhor. Se você puder pela manhã, terça-feira, se você só puder à noite, quinta-feira às 7h30. Amém? Depois do culto, nós vamos ter a cantina funcionando ali atrás, né, para a glória do Senhor. Hoje tem caldo verde, não é isso? Tem caldo verde lá atrás, então aproveita que o tempo está fresquinho, vá até lá atrás, faça um lanche, acho que tem salgados também, se eu não me engano. E você pode então aproveitar o espaço da cantina para, além de lanchar, ter comunhão com outros irmãos e irmãs. Posso ouvir um amém? Então não vá embora correndo, faça um lanche. Vai ter cantina de doce? Não, só pela manhã, né? Faça um lanche lá atrás depois do culto, tá bom? A gente continua recebendo doações para os trabalhos de ação social da igreja, né, que são a campanha do quilo, a luz na noite e a visita ao abrigo infantil. Campanha do quilo, nós sempre pedimos que você possa trazer um desses itens que a gente sempre projeta aqui. E trazendo, você vai estar ajudando a igreja a montar as cestas básicas e a socorrer famílias inteiras que precisam dessa ajuda. Luz na noite é um trabalho de levar a palavra de Deus para as pessoas que vivem nas ruas.
E além da palavra de Deus que nós levamos, também levamos uma ajuda, né, um alimento e esses itens que a gente recolhe aqui no decorrer do mês. Lembrando que nós estamos já nos meses de frio, né, e se você puder fazer doações de cobertores e roupas de frio, saiba que vai chegar em boa hora, tá bom? E o abrigo infantil a gente contribui com leite integral. Leite integral, você trazendo, a gente vai estar levando para o abrigo que a gente está dando assistência. Nós temos um trabalho de evangelismo também no Hospital Lourenço Jorge, né? Os irmãos estiveram lá, eles sempre trazem uma lista com os nomes das pessoas visitadas, e a gente vai estar colocando mais uma vez em oração diante do Senhor. Mas se você quiser fazer parte desse trabalho, procure o nosso irmão Marcelo Porreca, fale com ele, arregace suas mangas, coloque seus talentos a serviço da obra de Deus, pois a gente sempre está precisando de pessoas para abençoar a obra do Senhor. O trabalho acontece a cada 15 dias, mas de repente nem todos podem estar de 15 em 15 dias. Então, quanto mais pessoas a gente tiver no grupo, mais gente a gente vai ter lá fazendo o trabalho de evangelismo lá no Lourenço Jorge, tá bom? Então procure o irmão Marcelo Porreca, dê o seu nome, some com os irmãos que já fazem esse trabalho, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Próximo sábado, segundo sábado do mês, nós temos jejum e oração às 9 horas da manhã. Então venha orar, venha jejuar, venha consagrar a sua vida diante de Deus, né? Uma vez por mês a igreja abre nesse sábado para que todos possam estar presentes, a igreja toda. Então venha buscar a face de Deus, venha se consagrar diante do Senhor. E às 15 horas vamos ter o encontro do ministério entre nós. Então próximo sábado, 9 da manhã, jejum e oração, e 15 horas o ministério entre nós. Excepcionalmente nesse sábado não teremos o GAT vai ter uma programação diferente esse mês. Então você jovem que está lá no grupo de WhatsApp do GAT, fique atento às informações que vão ser colocadas lá, tá bom? Amanhã, primeira segunda-feira do mês, dia 5, nós vamos ter um encontro de homens aqui na igreja. Uma vez por mês nós estamos nos reunindo aqui na casa do Senhor. E se você vier direto do trabalho, não tem problema, a gente sempre tem um lanche antes do encontro. Então, se você vier direto do trabalho, não precisa ficar preocupado, você vai chegar aqui, a gente sempre faz o lanche antes de começarmos o encontro dos homens, tá bom? Justamente pensando naqueles que vêm direto. E nós estamos falando sobre masculinidade bíblica, já estamos há mais de um ano falando sobre esse assunto. É um assunto muito extenso, né, que toca no papel do homem, no mandato masculino segundo a luz da palavra de Deus, e perante a sociedade, perante o casamento, perante a igreja. E nós vamos começar a falar sobre o papel do homem no casamento. Então, se você puder, venha aprender mais e ter comunhão com outros irmãos. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, tá bom? E nesse mês de junho, nós vamos ter um festival de inverno aqui na cantina, aos domingos. Nós queremos aproveitar esta época do ano, fazer esse festival de inverno, todos os domingos com comidas típicas da estação. Se você puder colaborar com alguma coisa, procure a minha esposa, Adriana, ela vai estar aqui anotando o seu nome, a sua contribuição, a sua doação, tá bom? Para que a gente possa, cada domingo, ter esse momento de comunhão na nossa cantina, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esses são os nossos anúncios principais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? É só levantar a mão. Não vou pedir para você ficar de pé, não vou chamar você aqui à frente. Só preciso que você levante sua mão se você estiver nos visitando pela primeira vez. Não? Ok. Então nós estamos em família. Obrigado às irmãs. Vamos passar para o momento de oração. Como eu disse, nós temos a lista das pessoas que foram visitadas no Hospital Lourenço Jorge. A gente vai estar colocando em oração também. Estamos orando pelo diácono Dão, né, que sofreu um acidente de moto, fraturou o ombro, teve que passar por uma cirurgia, mas graças a Deus está em casa se recuperando. Vamos colocá-lo em nossas orações. Irmã Marisa vai operar vesícula essa semana. A Natália Queiroz vai operar as vistas também essa semana. A irmã Lisete também fez uma cirurgia.
Estamos orando pela pequenina Sofia Souza Leitão, né? A família não é da igreja, mas é de conhecidos aqui que são membros da igreja, pediram oração. Uma criança de 3 anos que foi diagnosticada com câncer na região do abdômen. Nós estamos orando pela família, né? Sofia é a criança e os pais são Wesley, Welles e Jéssica. Estamos orando por esta família para que o Senhor pegue um milagre nas suas vidas em nome de Jesus. Também estamos orando por pessoas que estão com seus familiares enfrentando enfermidade, né? Como é o caso da Raquel, irmã da Lilian, Guiomar, mãe da Adelaide, a Leda, mãe da Beatriz. Estamos orando também pelos moradores do Jordão e dos arredores, pedindo que haja paz aqui no nosso bairro, para que o Senhor nos dê paz, para que não haja mais problemas, né? Passamos aqui dias tão difíceis, mas o Senhor, temos certeza que nos dará essa vitória em nome de Jesus, para que todos possam circular em paz e segurança. E estamos orando também pelos filhos de nossos irmãos e irmãs que não têm vindo mais à igreja. Muitos esmoreceram, esfriaram, abandonaram os caminhos do Senhor Jesus. Muitos pais têm chorado pela vida dos seus filhos e nós estamos pedindo a Deus que acenda novamente esta chama, que possa trazê-los de volta para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dobrar os nossos joelhos, como sempre fazemos. Eu vou desligar o microfone, você vai ter tempo para apresentar o seu pedido ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, de joelhos dobrados nós clamamos aos céus, entregamos a Ti, Senhor, as nossas petições, entregamos a Ti o nosso clamor, Senhor, pois sabemos, ó Pai, que em Ti está toda a autoridade nos céus e na terra. Sabemos, ó Pai, que não há outro nome em quem nós possamos confiar.
Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora, Pai, e pedimos que o Senhor possa responder às nossas orações, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Entregamos todas essas pessoas que foram visitadas no hospital em Tuas mãos, ó Pai. Que haja cura, Senhor, que esses leitos fiquem vazios, ó Pai, através da cura que o Senhor há de operar naquele lugar, Pai. Nós clamamos a Ti nesta hora em nome de Jesus, ó Pai. Há pessoas lá enfermas, lutando, Senhor, internadas já há algum tempo no hospital. Que o Senhor possa visitá-las, ó Pai, e curá-las em nome de Jesus. Assim como nós Te pedimos pelas pessoas que vão passar por cirurgia essa semana, Pai. Que o Senhor esteja à frente, guiando as mãos dos médicos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão se recuperando, Pai, que estão em tratamento médico, ó Deus, ó Pai. O Senhor pode todas as coisas. Abençoa o Teu povo, ó Pai, trazendo cura sobre cada um em nome de Jesus. Pai, abençoa também as famílias da igreja, Senhor. Abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, o corpo de Cristo que é formado por famílias, ó Pai. As famílias têm sido atacadas, ó Pai, as famílias têm sido alvo da fúria do inimigo, Pai, mas nós colocamos as famílias da igreja em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, restitui a união, a amizade, o bom relacionamento, Pai, dentro de cada lar aqui representado, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa o nosso bairro, abençoa a região da Taquara, de Jacarepaguá, Senhor. Traz paz neste lugar, Pai. Muitas pessoas estão com medo de sair à noite, Pai, mas que o Senhor possa trazer paz novamente para este lugar. Nós clamamos a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus. A oração do justo muito pode em seus efeitos, ó Pai. Nós estamos aqui unidos, num só clamor, num só propósito, ó Pai, pedindo que o milagre aconteça em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, por cada vida aqui presente. Eu quero Te agradecer, Pai, pelas pessoas que serão alcançadas através da internet, ó Pai. Talvez agora, enquanto pessoas estão assistindo esse vídeo, Senhor, quando estarão assistindo esse vídeo, ó Pai, talvez tenham algum pedido para fazer, Senhor, e que se estiverem clamando a Ti neste momento, Pai, que recebam também aquilo que estão pedindo em nome de Jesus Cristo. Que recebam também, Senhor, uma resposta às suas orações, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, estende a Tua mão e abençoa essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus nos abençoe. Você pode se sentar. Amém. Vamos fazer o momento do ofertório. Um momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. É neste momento que o Senhor nos permite abençoar a sua obra, abençoar a sua casa, e que você possa participar deste momento com alegria no seu coração, porque você sabe que todos os recursos que chegam são totalmente gastos com a igreja do Senhor, e para que essas portas continuem abertas, nós temos contas a pagar para que o Evangelho continue sendo pregado neste lugar. Então a sua participação é importante através dos dízimos e das ofertas. Vamos passar com os envelopes, por favor. Se você precisar do envelope, é só levantar a mão. Uma irmã, um irmão vai chegar até você e através desse envelope você vai poder abençoar a obra de Deus. As contas da igreja estão projetadas aqui no telão. Essas informações também estão nos envelopes. Se você precisar, você pode pegar um envelope, colocar na sua Bíblia, deixar para você ter essa informação. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? À medida que você for terminando de preencher o seu
Perdão, os diáconos estão com a maquininha ali, esqueci de falar. Se alguém desejar utilizar a maquininha, só faz um sinal e eles vão chegar até você. Se você está terminando de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida. Amém. Vamos ficar de pé. Se você estiver terminando de preencher, pode trazer. Deus abençoe, querido. Senão nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. Você pode colocar a sua oferta. Deus abençoe, amém. Você pode colocar a sua oferta na salva também. Se for este o caso, segure em suas mãos. Vamos apresentar ao Senhor juntos. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado por aqueles que serão colocados nas salvas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai. Que haja provisão em cada mesa, em cada lar aqui representado, Pai. Que não falte o alimento, Senhor, o que comer. Que não falte o que vestir, Senhor, conforme nos ensina a Tua palavra, Pai. Pois o Senhor conhece as nossas necessidades. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque dele, por ele
amém. A Ele a glória para sempre, amém. Ao Senhor toda a glória, aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Nós examinamos o capítulo 11 de Hebreus, falando sobre a fé que agrada a Deus, e senti no coração o desejo de continuar examinando o capítulo 12, porque o capítulo 11 fala sobre a fé que agrada a Deus, e o capítulo 12 é uma conclusão do capítulo 11, né? Tanto é que, como é que começa o primeiro versículo do capítulo 12? Portanto, ou seja, tudo que vem depois de um portanto é o quê? É uma conclusão do que foi dito anteriormente. Então, o capítulo 12 é uma conclusão do capítulo 11, ou seja, o capítulo 11 narra a galeria dos heróis da fé, daqueles que viveram e até mesmo morreram, mas não deixaram de viver conforme a fé que Deus colocou nos seus corações. E aí, no capítulo 12, o autor aos Hebreus parte para uma conclusão. Que conclusão? Que nós estamos, na verdade, caminhando ou correndo, use a palavra que você achar melhor. Eu coloquei aqui como título desta nova série, a corrida rumo a Jerusalém Celestial. Na verdade, nós estamos correndo, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial, ou seja, nós estamos caminhando para vivermos eternamente na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, quando o autor aos Hebreus faz esta conexão do portanto, nós sabemos que o que ele vai falar agora no capítulo 12 tem como pano de fundo a galeria dos heróis da fé que nós vimos no capítulo 11 do livro de Hebreus. E nesta viagem, meus irmãos, nesta corrida, nesta caminhada, nós precisamos entender que nós vamos ter obstáculos a vencer, porque toda jornada, todo caminho tem os seus obstáculos. Nós também vamos precisar de orientações para podermos chegar no lugar correto, né? Se eu chegar para você agora, pedir para você ir para um lugar onde você não conhece, se você não tiver nenhuma orientação, dificilmente você vai acertar o lugar. Concorda comigo? Hoje nós temos o famoso GPS, né? Mas há alguns anos atrás não tínhamos isso. E precisávamos ficar dependendo de coisas como guia 4 rodas e por aí vai, né? Um dirigindo e o outro do lado olhando o livrinho. Mas,
se você não seguir algumas orientações, se você não receber algumas orientações, você vai errar o lugar e ordens a obedecer. Então, nessa viagem, nesta corrida, nessa jornada, nesse percurso, nós vamos precisar entender essas três coisas. Primeiro, vamos ter obstáculos que vamos precisar vencer. Segundo, vamos precisar de orientações que nós vamos ter que seguir. E terceiro, vamos receber ordens e precisamos obedecer. Você pode dizer amém? Essas três coisas são necessárias. E aí o autor aos Hebreus, ele começa a pegar do mundo dos esportes algumas imagens para ajudar a compreensão. O autor aos Hebreus começa, por exemplo, a pegar a imagem dos espectadores, né? Quando ele fala desta grande nuvem de testemunhas, né? Me parece que ele estava como que num estádio, cheio de gente, olhando o que estava acontecendo. Ele também vai falar sobre a roupa adequada que o competidor vai precisar usar. Ele vai falar sobre a condição dos competidores. Qual é a condição ideal para você competir nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial? E ele vai falar também da própria competição. Então só estou introduzindo alguns assuntos, a gente vai falar disso ao longo dos domingos que se seguirão. Então, o autor aos Hebreus está usando esta imagem dos esportes para fazer este paralelo. Ele está descrevendo a vida do cristão como a vida de um atleta. Ora, o atleta, para ele poder competir, ele precisa fazer o quê? Muito bem. Eu estou com tempo. O que o atleta precisa fazer para competir? Ele precisa treinar. É só isso que ele precisa fazer? O que o atleta precisa fazer? Treinar, se alimentar bem, dormir direito. Sim ou não? Então o atleta, ele precisa dessas coisas para ele poder ter um bom rendimento naquilo que ele está fazendo. A mesma coisa é a vida cristã. O cristão que não entender que precisa se preparar para esta corrida, ele está fadado ao fracasso. Se o atleta precisa treinar, precisa cuidar da alimentação, precisa dormir bem, precisa ter uma vida regrada, igualmente o cristão precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa jejuar, precisa ter uma vida piedosa, precisa ter uma casa espiritual onde ele congrega, enfim. O autor aos Hebreus usa a imagem dos esportes para fazer esse paralelo com a vida cristã. E o mais importante é que o objetivo principal do autor aos Hebreus é fazer com que a igreja não voltasse ao judaísmo. Ou seja, havia muita pressão para que os novos cristãos voltassem ao judaísmo. E o autor aos Hebreus estava dizendo que isto não era necessário. O único caminho seguro para um cristão verdadeiro é prosseguir e perseverar até um fim. Você pode dar glória a Deus? Eu vou repetir. O único caminho seguro para um cristão verdadeiro é prosseguir e perseverar até o... Se Hebreus 11 nos ensinou alguma coisa, e eu creio que ensinou, amém? É que o verdadeiro cristão vive e morre na fé. Ele não abre mão da fé. Hebreus 11 nos ensinou isso. O cristão, o verdadeiro cristão, ele vive e ele morre na fé. Isso quer dizer que ele vive pela fé até o último dia da sua vida. Posso ouvir um amém? William Barclay diz que nós estamos diante de uma das grandes e eloquentes passagens do Novo Testamento. Este capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele pode ser dividido em 5 partes. Primeiro, ele diz que o capítulo 12 de Hebreus nos mostra uma carreira a percorrer. Nos mostra uma carreira a percorrer. Segundo, ele nos mostra uma disciplina a receber.
uma disciplina a receber. Terceiro, uma atitude a assumir. Uma atitude a assumir. Quarto, um contraste a compreender. Um contraste a compreender. E quinto, uma decisão a tomar. Vamos voltar ao texto e começar a falar sobre uma carreira a percorrer. Este é o primeiro ponto que nós vamos falar e, se tudo correr bem, falaremos deste ponto hoje. Como eu disse, o autor aos Hebreus, ele lança a mão da imagem do atletismo, dos esportes, para poder fazer este paralelo. Quando ele começa no versículo 1, ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, nós precisamos entender que nos versículos em questão, o autor, se ele pudesse estabelecer um sumário da vida cristã, ele nos daria uma meta, uma inspiração, um obstáculo, uma condição, um exemplo e uma perseverança. Vamos começar examinando o primeiro ponto do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos examinar. Quem são essas testemunhas? O autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Ou esta grande nuvem de testemunhas? Muito bem. Quem são essas testemunhas? Capítulo 11. O autor, lembra que eu falei que o capítulo 12 começa com o quê? Portanto, é uma conclusão do quê? Do capítulo 11. E no capítulo 11 nós temos o quê? Uma galeria de pessoas que viveram pela fé. Então, o autor diz: portanto, já que nós temos a rodear-nos esta tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o autor está dizendo, nós temos que aprender a olhar para eles e buscar na vida deles inspiração para nós. Por quê? Porque as pessoas que estão listadas no capítulo 11, elas correram a corrida. Elas já chegaram lá. Elas já alcançaram o que Paulo chama do prêmio da soberana vocação. Esta grande nuvem de testemunhas já viveram e já chegaram lá, já perseveraram até o fim. Amém? Então, se o autor está dizendo, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Você pode dizer amém? Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Então, esta nuvem de testemunhas, e aí deixe-me fazer, colocar um parênteses aqui. O autor aos Hebreus não está querendo dizer que eles estão lá no céu olhando para nós. Porque muita gente acha, né, e algumas religiões até pregam isso, que as pessoas que partiram, elas ficam nos observando de alguma forma. A Bíblia não fala sobre isso. Aliás, Jesus Cristo fechou essa porta totalmente. Então, o autor aos Hebreus não está dizendo que eles estão lá na eternidade olhando para nós. Não, o autor aos Hebreus está dizendo que o testemunho deles serve para nós de fonte de inspiração, serve para nós como um estímulo. Porque se eles, que são pessoas como nós, homens e mulheres, pessoas de carne e sangue, se eles conseguiram chegar lá, nós também podemos. Você pode dar uma glória a Deus? Então, esta grande nuvem de testemunhas, o autor aos Hebreus está dizendo que eles funcionam como um testemunho para nós.
não como pessoas que estão no céu, olhando e vendo o que a gente está fazendo. Por isso, Deus deu testemunho delas, através do autor aos Hebreus. E agora o testemunho delas nos motiva, nos inspira, nos faz andar para frente, está agora ao nosso redor, para que nós possamos vencer também. É como se Deus estivesse dizendo: eu só tenho um povo. Uns já viveram, já morreram, já estão na glória, outros estão vivendo ainda. Ou seja, um dia, todos nós estaremos juntos para sempre. É como eu estava falando hoje de manhã, quando Moisés estava falando para o povo de Israel, 40 anos depois, ele diz: olha, a aliança que Deus fez foi com vocês, não com os pais de vocês. Ou seja, cada geração tem a sua responsabilidade diante de Deus, amém? Então o autor está dizendo, eles já viveram, agora chegou a nossa hora. Eles já perseveraram até o fim, agora chegou a nossa hora. E esta nuvem de testemunhas nos ensina a viver esta vida que foi proposta pelo Senhor, amém? Então, o testemunho delas pode nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida. Por exemplo, se você estiver enfrentando problemas com a sua família, você pode olhar, por exemplo, para a história de José. José teve problema com a sua família? Sim ou não? E como ele lidou com isso? Você entende que a vida de José é um testemunho vivo e pode nos ensinar a lidar com problemas com a família, assim como ele lidou? José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, sim ou não? Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, ao chegar no Egito foi preso, humilhado, mas Deus o exaltou. E quando seus irmãos chegaram, José era o segundo homem mais importante do Egito. Só que José entendeu que tudo que havia acontecido foi o quê? Foi a mão do Senhor. E aí ele liberou para sua família o quê? Perdão. E ele mandou trazer toda a sua família de volta e todos viveram juntos lá no Egito. Então, se você está enfrentando um problema com a sua família, a história de José pode ajudar você a lidar com essa situação. Se você estiver enfrentando um conflito no seu trabalho, você pode olhar para Moisés e ver como ele superou as suas dificuldades. Ué, pastor, o que tem a ver Moisés com o meu trabalho? Moisés também não tinha um trabalho? Sim ou não? Ele foi levantado por Deus para tirar o povo da onde? Do Egito. E ele teve que cuidar desse povo. Sim ou não? 40 anos no deserto. E todo dia ele ficava lá sentado, ouvindo as queixas do povo. E aí ficava aquela fila enorme para falar com ele. Ele conseguia atender todo mundo? Não. E aí chegou um homem de Deus, seu sogro, e disse: olha, filho, não faça isso. Faça assim, faça assado. E Moisés então ouviu e dividiu como ele aprendeu. E o problema foi resolvido. Então, a Bíblia está repleta de testemunhos, de pessoas que viveram antes de nós, pessoas como nós, de carne e sangue, e que viveram pela fé, e que enfrentaram os seus obstáculos, e que venceram de acordo com a vontade de Deus, e agora servem como testemunhas para nós, de como nós podemos lidar com as nossas situações, com os nossos problemas, com os nossos obstáculos. Se você estiver enfrentando alguém que está te perseguindo, você pode aprender com o exemplo de Davi. Davi foi perseguido por quem? Por Saul. Saul queria matar Davi. E o que Davi fez? Não levantou a sua mão contra ele. Saul jogou contra ele a sua lança mais de uma vez. E Davi nunca pegou a lança e jogou de volta. Davi teve Saul nas mãos 2 vezes e não revidou, porque ele dizia: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então nós podemos aprender com o exemplo de Davi e lidar com o problema
como Davi lidou. Então, meus queridos irmãos, esta nuvem de testemunhas serve de exemplo para nós de como nós podemos correr vitoriosamente a carreira proposta diante de nós. Posso ouvir um amém? Então, quando o autor escreveu o capítulo 11, ele estava preparando para o que viria o capítulo 12. E aí no capítulo 11 você tem, por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Davi, Samuel, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e tantos outros. São exemplos. O autor está dizendo, olha gente, é possível correr esta corrida. É possível trilhar esse caminho, é possível chegar lá, porque essas pessoas aqui foram obedientes, receberam a instrução, receberam a orientação, foram fiéis, guardaram a fé e chegaram lá. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar no capítulo 12 é esta nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas serve para nós como fonte de exemplo e de inspiração. Posso ouvir um amém? Então, quando você olhar para a lista de Hebreus capítulo 11, saiba que aqui estão pessoas que viveram e morreram na fé e chegaram lá em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Segundo ponto, vamos ver se vai dar tempo. Primeiro ponto é, estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Temos esses exemplos que servem de inspiração para nós. Então, nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, eu tenho exemplos que eu tenho como seguir. Amém? Segundo ponto, livremo-nos de quê? Pode olhar para o texto aqui. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, o primeiro ponto é a nuvem de testemunhas, os exemplos. O segundo ponto é que nós precisamos nos livrar do peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E a palavra grega, hoje kron, traduzida aqui por peso, significa embaraço ou estorvo. O pecado é um problema, o pecado é um estorvo, o pecado é um obstáculo para chegarmos lá. Mas o pecado não é um obstáculo só para nós, o pecado também é um obstáculo para quem? Para esta grande nuvem de testemunhas. Também foi para eles. Então, um corredor, ele não pode ir para a pista de corrida carregando uma bagagem extra, pode? Um corredor, ele precisa se livrar de tudo aquilo que seja um empecilho ou um obstáculo, e o pecado, ele nos impede de correr esta corrida com desenvoltura. O pecado nos impede de chegarmos lá. O pecado nos atrapalha em fazer a vontade de Deus. Quais são os pecados que tanto tentam nos atrapalhar? Ou, usando o termo do autor aos Hebreus, que tão firmemente, lê aqui, que tão firmemente se apega a nós. Quais são os pecados que tão firmemente se apegam a nós? Primeiro, os prazeres da vida. Nós vivemos num mundo em que o slogan é: seja feliz. Faça de tudo para ser feliz. E as pessoas hoje não querem mais ter nenhum tipo de compromisso. As pessoas só querem viver os prazeres dessa vida. E em nome dos prazeres da vida fazem qualquer coisa para chegarem lá. Segundo, o pecado que também tão firmemente tenta se apegar a nós são as vantagens do mundo.
O mundo coloca diante de nós atalhos que tentam nos fazer errar o alvo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não abre atalhos, Deus abre caminhos. Atalhos não fazem parte dos propósitos de Deus. Deus abre um caminho pelo qual nós devemos andar. Atalhos provavelmente vão levar você para longe da presença de Deus. E as vantagens deste mundo são atalhos que querem levar você para longe da presença de Deus. E o terceiro, a fascinação pela riqueza. Você vê que hoje as pessoas vivem em função de quê? Do dinheiro. Quantas e quantas pessoas às vezes são enganadas em golpes, por quê? Por causa da cobiça do dinheiro. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro nesses sites de aposta que estão aparecendo agora? Gastam o seu dinheiro nas apostas, não precisa nem mais sair de casa. Pega lá o celular e aposta e daqui a pouco está perdendo dinheiro. Então, a fascinação pela riqueza, as vantagens do mundo, os prazeres da vida são esse pecado, este peso que tenta se apegar a nós tão firmemente. E este peso nos atrapalha a correr esta corrida que está proposta diante de nós. Eu quero concluir com quatro versículos falando sobre isto. Primeiro, o que Jesus falou a respeito do pecado. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Vamos ler aqui na tela para nós ganharmos tempo. O que Jesus fala em Lucas 21, 34? Você pode ler comigo? Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique o quê? Sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vocês. Então, o peso do pecado, que tão firmemente quer se apegar a nós, ele se apresenta a nós todo santo dia. E qual é a palavra de Jesus? Tenham cuidado. Olhem para quê? Para a nuvem de testemunhas. Olhem para os exemplos dos heróis da fé do capítulo 11. E façam o que eles fizeram para chegar lá. Colossenses 3,8, agora o apóstolo Paulo falando. Agora, porém, façam o quê? Agora, porém, façam o quê? Abandonem igualmente todas essas coisas. Abandonem o quê? Ira, indignação, maldade, blasfêmia e linguagem obscena no falar. Jesus disse o quê? Tenham cuidado. Paulo diz o quê? Abandonem. Não dá para correr esta corrida carregando o peso do pecado. Posso ouvir um amém? Não dá. Se você tentar correr esta corrida carregando na bagagem o peso do pecado, não vai chegar lá. Não adianta. Jesus disse tenham cuidado. Paulo disse abandonem. Tiago, vamos agora para Tiago. Tiago 1, 21. Portanto, o que diz Tiago? Deixando o quê? Toda a impureza e o acúmulo de maldade, acolham com mansidão o quê? A palavra implantada em vocês, a qual ela é o quê? Poderosa para salvá-los. Veja que Tiago está dizendo, deixem a impureza, deixem o acúmulo da maldade e acolham a palavra. É através da palavra de Deus que nós vamos conseguir nos livrar do peso do pecado para correr esta maratona, esta corrida, ou o nome que você achar melhor. E por fim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, façam o quê?
abandone. Abandone o quê? Toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Tudo isso, meus irmãos, é um sobrepeso. É um peso que tenta se agarrar firmemente a nós. E se nós não nos livrarmos deste peso, não vamos conseguir concluir a corrida. Amém? Eu vou parar por aqui por causa do horário, mas eu quero dizer para você, medite nisso. Primeiro ponto, nós temos uma nuvem de testemunhas que servem como exemplo, que servem como inspiração. Pessoas que viveram antes de nós, e que já correram esta corrida, e já perseveraram, e já venceram pela fé. Segundo, se livre do peso do pecado. Para correr esta corrida, tem que jogar fora. É como naqueles filmes em que o barco está afundando, e o que as pessoas fazem? Quando o barco está afundando, o que as pessoas fazem? Joga o peso fora. Quando o avião está com problema, o que as pessoas fazem? Joga o peso fora. Tem que jogar fora. O pecado é um peso que nós não podemos carregar. Tem que abandonar. Jesus disse, tenha cuidado. Paulo disse, abandone. Não fiquem com ele. Porque se você mantiver o pecado, você vai errar o alvo. Você não vai conseguir completar a corrida. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Pai amado, Pai querido, que esta palavra possa continuar falando conosco no decorrer desta semana. Que nós possamos, ó Pai, continuar meditando, Senhor, no que a Tua palavra tem nos ensinado. A aprendermos, ó Pai, com os exemplos que o Senhor nos dá na Sua palavra. A nos livrarmos do pecado que tão firmemente tenta se apegar a nós, ó Pai. Que nós possamos correr esta corrida rumo à eternidade, como aqueles que viveram antes de nós também conseguiram, ó Pai, vivendo e perseverando pela fé. Senhor, desperta em nós esta fé que nos faz correr na Tua direção. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora de volta aos nossos lares. Dá-nos um final de dia abençoado, uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Abençoa os eventos, os cultos que vamos ter durante esta semana. Abençoa amanhã um encontro de homens. Abençoa o culto de terça-feira, o culto de quinta, Pai. Que o Teu povo possa estar na Tua casa, buscando a Tua face, Senhor. Recarregando, Senhor, as baterias, ó Pai, para poder vencer mais uma semana na Tua presença. Pai Santo, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Os diáconos vão estar aqui orando pelos enfermos, ungindo com óleo, que você possa, se quiser, ir na cantina, fazer um lanche, ter comunhão. Que Deus abençoe.